Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, que é executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Esta é a primeira teleconferência do programa neste ano de 2010. É uma oportunidade para que os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração, sejam os presenciais ou na modalidade à distância, e também daqueles do Programa Nacional de Administração Pública, possam acrescentar, agregar, ampliar os seus conhecimentos, utilizando-os, inclusive, como formação complementar do seu curso de graduação. O tema desta teleconferência de abertura do ano de 2010 é Indicadores de Sustentabilidade para a Administração. Para isso, nós já temos aqui no estúdio conosco o professor Hans Michel van Bellen. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Administração também pela UFSC e doutor em Engenharia de Produção pela mesma instituição, tendo realizado um doutorado sanduíche na Universidade Dortmund. O professor Hans é professor adjunto do Departamento de Engenharia do Conhecimento do Centro Tecnológico da UFSC, mas atua também como docente e pesquisador nos programas de pós-graduação em Administração e Contabilidade. Tem experiência na área de administração, atuando principalmente com os seguintes temas: indicadores de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento e meio ambiente, terceiro setor e economia ecológica. Temas absolutamente ricos para a conversa que a gente vai ter hoje. Professor, tudo bem? Seja bem-vindo a este programa, a este projeto, a essa teleconferência. Boa noite, agradeço aí o convite do Departamento de Ciência de Administração para participar dessa oficina. Como foi colocado, eu trabalho com indicadores e a ideia é a gente discutir um pouquinho mais esse tema aqui para possibilitar os alunos desenvolverem trabalhos nessa área que eu considero particularmente muito importante. Que bom, Hans. Mais uma vez, seja bem-vindo. Antes da gente conversar, como normalmente fazemos, vamos acompanhar uma breve reportagem que foi produzida pela Bárbara e pela Cláudia e que traça um rápido histórico de como a sociedade, em âmbito global, está percebendo, acompanhando as mudanças no que diz respeito à questão da sustentabilidade do planeta. Vamos ver. As discussões sobre as consequências da ação do homem sobre o meio ambiente surgem a partir do momento em que se percebeu que os recursos naturais e a capacidade do planeta de suportar ações de degradação são limitadas. A ação do homem deixou de ter consequências apenas locais para gerar efeitos globais. A Organização Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas apresentou em 1987 o relatório que pela primeira vez usou o conceito de desenvolvimento sustentável. Essa proposta busca um modelo econômico, social, político e cultural que satisfaça as necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades. O conceito de sustentabilidade foi ampliado e debatido 5 anos depois, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO 92. Foi nesse encontro que surgiu a Agenda 21, um documento que detalha um plano de ação mundial. Ele tem como objetivo trabalhar para que as mudanças causadas pelo desenvolvimento e a satisfação das necessidades do ser humano caminhem juntas. Com a normatização e a legislação ambiental, empresas e governos adotaram estratégias para a preservação do meio ambiente, tanto para a manutenção dos recursos naturais, quanto pela oportunidade de negócios. Todos aqueles que estão na superfície da Terra têm o compromisso, têm a responsabilidade de tentar, ou pelo menos tentar, e buscar uma nova forma de enfrentar e de viver a realidade da atualidade. E é nesse sentido, então, que surgem as ações sustentáveis, tanto para a pessoa física, como para as empresas de capital, as empresas comerciais e industriais, como também as empresas, as organizações de governo. Ok, a gente pode acompanhar essa breve reportagem que faz, professor Hans, uma recuperação dos primeiros esforços no sentido de reconhecer que, de fato, esse planeta precisa que nós pensemos em como nos desenvolver de maneira sustentável. Eu estava observando ali
São 23 anos desde 87, um pouquinho menos, né? Desde a ECO 92, mas é aí que o mundo começa a pensar e se preocupar mais com isso. Na verdade, a ECO 92 é um marco muito importante, porque ele acaba levando para uma arena política uma preocupação que já existia anteriormente, mas que estava difusa na sociedade. Então, a ECO 92 é efetivamente um marco muito importante, que acabou levando para a agenda política um problema notado por diferentes segmentos da sociedade. Então, o que a gente tem de interessante, até que eu acho que é um exemplo que a gente pode trazer para mostrar a força que foi esse evento, é que até 1992, se a gente contasse os países que tinham um Ministério do Meio Ambiente, a gente poderia contar isso nos dedos de uma mão. Depois de 92, eu acho difícil imaginar hoje que exista um governo que não tenha uma agência ou um ministério preocupado com a questão ambiental. Isso é só para dar um pouquinho da dimensão, da magnitude do que foi a ECO 92 em termos da solidificação de uma agenda que foi construída ao longo de um tempo anterior a esse. De fato, a gente avançou, a gente está falando de 28 anos, basicamente, desde a ECO 92, e o que a gente avançou nesse sentido foi de trabalhar numa perspectiva de efetivamente levar essa preocupação, que está no nível mais teórico, para elemento de gestão. Eu acho que esse é um ponto importante, esse é um ponto que a gente pode explorar bastante aqui. Agora, de qualquer modo, esses primeiros esforços do final da década de 80, do início da década de 90, eles foram sendo amplificados depois nos anos que se seguiam. A gente tem um documento que gerou muita polêmica, que foi o Tratado de Quioto contra a emissão de gases, e nem todas as nações ainda parecem estar preparadas para assumir essa condição. Qual é o estado da arte que a gente pode definir hoje com relação a esse comportamento? E, aliás, achei bastante interessante esse indicador dos ministérios a partir da ECO 92, quer dizer, as nações têm se preocupado com isso? Aí eu acho que esse indicador eu acho que é importante como exemplo, porque ele mostra que ele entra na agenda, quer dizer, a questão ambiental entra na agenda. E como você falou, essa entrada na agenda se dá em diferentes níveis. Vamos exemplificar dois tipos de problemas que eu considero que simbólicos, né? O problema do buraco na camada de ozônio, que era um problema que estava presente ali na Rio 92 e que hoje não faz parte mais da agenda, porque efetivamente foi enfrentado. Hoje dificilmente você vai encontrar no segmento econômico algum tipo de atividade que tenha geração de CFC, mas por outro lado a questão da emissão dos gases causadores do efeito estufa é um problema ainda que está presente. Quer dizer, na Rio mais 10, né, depois do protocolo de Quioto, você teve uma discussão, mas efetivamente nesse tipo de problema, você não conseguiu avançar muito, porque impacta diretamente no segmento econômico, né? O que a gente tem é a criação progressiva de determinados consensos a respeito da importância do tema, que vão sendo incorporados de maneira diferenciada por diferentes atores, por exemplo, o governo, mas que acabam determinando que, a partir dessa incorporação da agenda do governo, você vá para o setor privado e tenha de novo uma incorporação seletiva dessa agenda, que vai gerar uma série de ações, como o professor Pedro Scheinin, com quem eu trabalhei no tempo que eu estava no Departamento de Ciência e Administração, ressalta, ações na área ambiental por parte das empresas. Porque, na verdade, são componentes vários, né? Quer dizer, a ação do Estado, em regra, é uma ação de definição de políticas públicas, de acompanhamento, controle, financiamento em alguma medida, mas a sociedade se movimenta em outras esferas. Exatamente. Então, as ações de governo servem como sinalizadoras, mas elas precisam estar associadas, elas precisam de aderência da sociedade. E esse talvez seja um grande desafio. Exatamente. Quando a gente fala de políticas públicas, né, o exemplo que você está colocando são as políticas que o Estado, né, exerce de comando e controle, que a gente chama, né? Então, o Estado vai determinar qual que é a quantidade de emissão que um determinado setor pode dar. Mas isso, efetivamente, não resolve o problema por si só. A gente passa dessa dimensão na hora que a gente começa a levar para a sociedade esse tipo de preocupação, e a gente tem outros tipos de ações que acabam determinando uma melhoria da qualidade ambiental, por exemplo, a criação de um determinado grau de consciência que leva ao surgimento do que a gente poderia chamar de mercado verde. Então, o mercado verde é uma ferramenta que efetivamente trabalha com
com a possibilidade de você alcançar mais sustentabilidade no nosso planeta e que não deriva necessariamente do mecanismo de comando e controle, que seriam, por exemplo, liberações de emissões, ou do lado mais coercitivo, na hora que o governo vai lá e bota uma multa numa empresa. Então essa questão eu acho que é bastante importante e é nessa perspectiva que a gente pode trabalhar mais efetivamente com as empresas. Para a gente aproveitar essa deixa que o professor Hans colocou aqui, tem uma segunda reportagem para ser exibida nessa teleconferência que me parece aproxima um pouco mais o papel que a sociedade, sobretudo o que a gente chama de setor produtivo, pode fazer com relação a essas ações de sustentabilidade. Vamos dar uma olhadinha nessa segunda reportagem. Adotar o conceito de desenvolvimento sustentável, além de repor os danos causados ao meio ambiente e cumprir a legislação ambiental, se tornou uma boa oportunidade de negócios. A Natura, maior empresa de cosméticos do Brasil, desde sua criação em 1969, passa aos clientes a ideia da responsabilidade social e ambiental. O compromisso da empresa com a sustentabilidade vai desde a escolha da matéria-prima, feita com materiais da flora brasileira, até a forma de apresentação final dos produtos. A linha de produtos Natura Ecos busca estimular os consumidores a perceber a importância da biodiversidade brasileira e lembrá-los de que ela é um patrimônio da sociedade. Além do compromisso social, a linha abriu espaço para a Natura inserir-se no mercado internacional e, desde que foi criada, há 10 anos, já gerou mais de R$8.500.000 em recursos para a empresa. Outro exemplo é a rede de supermercados Walmart, eleita a empresa sustentável do ano de 2009 pelo Guia Exame. A empresa foi escolhida por possuir metas que visam, além de um consumo mais responsável, a redução de custos. A política da empresa busca reduzir a produção de lixo, o consumo de energia e água e o uso de sacolas plásticas. Essas e outras ações têm relação direta com o nível de exigência dos consumidores. Cada vez mais, eles estão conscientes de que é importante cuidar do meio ambiente e cobram isso das empresas. Com pequenas ou grandes ações, o que se percebe é que já é possível incorporar um pensamento sustentável que comporte o progresso. Vamos discutir, conversar, comentar a partir dessa última frase, né? Com pequenas ou grandes ações é possível incorporar essa consciência mesmo. E aí a gente vê concretizadas essas ações de sustentabilidade. Quer dizer, quando o espaço da sociedade é independente, ou apesar das regulações ou das políticas regulatórias do Estado, passa a agir percebendo essa diferença que pode haver, é um bom caminho, professor. Exatamente, eu acredito que seja um excelente caminho, né? Na verdade, a gente não está aqui descartando o papel do Estado. O papel do Estado é importante, o papel do Estado ele define mais ou menos o espaço, né, onde o setor econômico pode agir, mas efetivamente a perspectiva de sustentabilidade incorpora isso. A gente tem que considerar que o setor econômico é fundamental para o desenvolvimento, é uma dimensão específica do desenvolvimento. E, na medida que esse setor econômico causa determinados impactos, cabe à sociedade, como consumidora, determinar quais são os limites que esse setor econômico poderá atuar no sentido de gerar o benefício econômico, produto que o indivíduo consome, com o menor impacto possível. Então, a gente está falando assim, da externalidade do processo econômico é o que causa o impacto sobre o meio ambiente. Né? Qual que é o custo que a sociedade está disposta a pagar por essa externalidade? É o consumidor que vai determinar. Se o consumidor tiver mais consciência, ela vai exigir da empresa que essa empresa incorpore esse custo da externalidade no seu produto, reduzindo esse impacto ao máximo. Agora, quando se fala nessas ações, e alguns anos atrás o que era muito presente eram ações de responsabilidade social, depois de responsabilidade socioambiental, agora ações voltadas à sustentabilidade. Eu me lembro de ter visto críticas a esse tipo de ação como ações meramente de marketing empresarial. Isso já está superado, as empresas já conseguem trabalhar isso na raiz mesmo da sua atividade produtiva, ou ela está mais da vitrine para frente? Qual é o seu juízo disso,